Marcos, a minha primeira questão que eu gostaria de fazer a você em relação à gênese deste documentário, Fé e Fúria. Nos letreiros finais, você mostra que é um projeto que levou aí 2 anos para ser realizado em relação à captura de todos aqueles depoimentos. E imagino que ainda levou ainda mais tempo em termos de pré-produção. Então, eu queria que você falasse sobre, é, enfim, como esse documentário, como a intenção de fazer esse documentário veio até você, e também como foi essa imersão aí longa para as filmagens, né, para a captação de todos esses depoimentos. Olha só, Alex, tudo começou com notícias de jornal, né? Eu comecei a ver na mídia, na imprensa, saindo algumas matérias sobre casos de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé. E me chamava a atenção disso estar acontecendo sempre em áreas periféricas, né? Nos subúrbios, favela, comunidade, aglomerado, vila, morro, né? E que são lugares que eu frequento bastante e que me interessam muito, né? Eu não sou um cara que nasci dentro de comunidade, mas desde que eu saí da casa dos meus pais, eu sempre morei muito próximo à favela. São as áreas mais baratas de aluguel, o custo de vida mais baixo. Então, como forma de sobrevivência, eu sempre tive muito colado e sempre frequentei muito porque sempre tive um interesse muito grande. Tenho grandes amigos que moram nessas áreas. E aquilo, num primeiro momento, não entrava na minha cabeça, porque como que a gente está em locais que tem grande concentração de população negra e começam a proibir justamente as religiões de matriz africana? Sabe, me parecia uma contradição, por que isso acontece exatamente nesses lugares? Então, eu comecei a me aproximar de casas, de terreiros ou de pessoas que estavam vivendo essas situações de intolerância para tentar entender o que estava por trás disso. E muito rapidamente era possível perceber que as causas são muitas, mas que não se tratam de casos isolados, como a mídia vinha aparecendo. De tempos em tempos aparecia alguma coisa ali, como a mídia vinha abordando. E sim uma ação sistemática de alguns grupos para tentar silenciar, minimizar, aniquilar esses grupos por conta de várias operações existentes por trás. E aí eu falei assim, cara, isso me interessa, sabe? Isso me interessa porque eu acho que tem história aí, e é uma história que me possibilitava, a partir de casos de intolerância religiosa, para ir expandindo e falar sobre essa onda conservadora que paira sobre a sociedade brasileira já há alguns anos. Então, nasceu disso, de ler coisas que me pareciam estranhas e me aproximar para tentar escutar mais o que estava acontecendo e identificar que ali tinha algo que me interessava muito entender por que estava acontecendo, que fenômeno era esse que estava rolando e o que tem por trás, que eu acho que é um filme onde a gente vai revelando várias camadas contidas por trás dos casos que a gente mostra ali. A minha próxima questão é sobre abordagem, mas talvez ela também esteja bastante incutida nessa questão de gênese do projeto. Você tem um colaborador no roteiro e na montagem, que é o Ivan Morales Júnior, e quando se pensa em intolerância religiosa, a gente pode partir de várias perspectivas. Pensando aqui, você pode partir dessa intolerância religiosa que, de certa forma, já é enraizada em nós desde a infância, é, que talvez nasça em uma família católica ou evangélica que geralmente demonstra desde a infância uma intolerância em relação a outras religiões que se afastam disso. Eu também tem a questão que o próprio IBGE traz de que o Brasil é um país onde tem, em sua maioria, católicos e uma ascensão de evangélicos, e aí a gente pode ter a questão racial no sentido de que
em termos de porcentagem, não existe uma representatividade assim tão expressiva em relação a religiões de matriz africana, considerando as católicas e também as evangélicas. E o seu filme, pelo menos como espectador, eu noto que ele parte da perspectiva dessa intolerância praticada pelos próprios evangélicos, né? Eu quero muito saber como foi as discussões que você teve com o Ivan em relação a qual perspectiva realmente dar o protagonismo no documentário. Se foi algo que foi bastante discutido a princípio, ou se no processo de captação desses depoimentos foi ficando ainda mais claro como funilar, né, as intenções do documentário. Olha, desde o início, tinha muito claro para mim que o que estava acontecendo, tinha uma guerra acontecendo ali, onde, de um lado, você tinha evangélicos intolerantes, em sua maioria não pentecostais, e que esses intolerantes estavam fazendo de tudo para massacrar e silenciar as religiões de matriz africana. Era sempre nesse sentido, tinha esse movimento. E onde um lado tinha uma força muito maior em termos de poder econômico, de mídia, de bancada evangélica, né, tem um monte de coisa que fazia com que fosse uma guerra de Davi contra Golias ali. E aí, quando eu começo a trabalhar com o Ivan, que é um grande amigo e meu montador há 19 anos, tem 19 anos, todos os filmes que eu faço, o Ivan que monta, e ele sempre assina o roteiro junto comigo, porque eu tenho umas ideias iniciais, eu vou a campo, filmo isso, e aí trago esse material para ele e a gente começa a esculpir ali essa coisa e acaba virando um filme completamente diferente do que eu tinha concebido lá no início. Quando a gente começa a trabalhar, eu acho que para mim uma coisa que era fundamental é a gente entender as várias camadas presentes na história e em que medida esses personagens, dos muitos que aparecem ali, e a gente filmou um número muito maior ainda do que está ali, já tem um monte no Intel, a gente filmou até muito mais e a gente acabou usando aqueles que nos pareceram que eram mais significativos para funcionarem como peças de um quebra-cabeça, onde cada um que ia sendo encaixado possibilitava uma nova compreensão daquilo que estava acontecendo e que tivesse uma possibilidade de que as histórias deles dialogassem de forma que a gente partisse do micro para chegar ao macro, sabe? Eu acho que no filme, se a gente rememora o que a gente está vendo ali, você tem, de repente, uma menina tomou uma pedrada, uma outra mulher tomou um saculejo na fila do supermercado, aí, de repente, acontece uma briga de vizinho entre uma igreja evangélica que era parede e meia com um centro de umbanda, aí alguém toca fogo e quebra as estátuas de um terreiro de candomblé, aí a gente começa a ver casos de proibição e arma e tráfico, aí entra o tráfico, mas não é só o poder armado do tráfico, é o poder armado da polícia também, aí é a milícia, aí é a política nacional que chega, aí são os atores, os agentes públicos, dentro de suas repartições, colocando a religião, a decisão religiosa e de acordo com critério para oferecer ou não tal serviço, ou condenar ou não tal atitude. Então, a gente vai expandindo e mostra que, sabe, não é uma coisa de vizinho, não é uma coisa pontual que acontecia de uma forma isolada ali, sabe? É um troço que perpassa por valores presentes na sociedade brasileira e tem uma série de causas, né? A gente não é um filme que aponta uma única causa ali, né? A gente mostra várias coisas, porque é um filme sobre religião e poder, né? A gente parte de casos de intolerância religiosa, mas para falar sobre religião e poder e como que isso se estrutura dentro dessas comunidades com recorte periférico ali, passando pela conduta e atitude dos donos do morro, que, ao ter a sua espiritualidade apontada para uma vertente especificamente, começam a condenar outras vertentes ali, mas dialogando constantemente com tudo que acontece no país, sabe? Como isso sempre se estruturou
ali, e chegando a questões que acho que estão na base da sociedade brasileira, como o racismo. O racismo é uma questão não solucionada nesse país, tanto que esse país não consegue. O número de gente que não consegue admitir que é racista, ou que teve uma educação racista, e que não consegue aceitar, não consegue nem discutir, e vem com essa coisa dizendo que é mimimi, que é uma, né, como se fosse uma choradeira, ali. Não é, sabe? É uma coisa que o filme deixa bastante claro ali como isso é um elemento recorrente e que influencia muitos nessas decisões. Mas não é só isso, né? Tem uma série, o caldo é tão complexo e tem tanta coisa por trás ali desse cerceamento das pessoas que não podem mais exercer a sua opção religiosa dentro da área onde mora ou onde frequenta ali. Uhum. Algo que me chamou muita atenção no documentário é como você também consegue captar depoimentos, digamos, do outro lado, de líderes religiosos, de traficantes, de donos de morros, evangelizados, digamos assim. Como que foi para você negociar, digamos assim, esses depoimentos, as abordagens a esses personagens? Aconteceu de maneira franca em relação às intenções que você tinha com esse projeto, ou foi uma negociação diferente? Porque é até uma abordagem de risco, uma vez tem até um take em que temos ali, né, os traficantes armados, né, conversando com a câmera, né? Então imagino que foi um processo bastante complexo para você como diretor também. Vamos separar os dois grupos. Assim. Primeiro, com relação aos evangélicos intolerantes, né, que eu acho que a gente não pode também colocar tudo numa caixinha, considerar todos os evangélicos intolerantes. No filme a gente mostra evangélicos progressistas, tolerantes, né, que topam participar e discutir ali com a gente. Agora a gente também mostra alguns intolerantes. Né? Eu acho que é um filme que sempre deixou muito claro que tinha um lado. Por mais que a gente está escutando os dois lados envolvidos nessa questão, a gente tinha um lado e defende esse lado do início ao fim do filme. E esse lado já estava posto desde o início de realização do projeto. Então, acho que foi necessário muita sinceridade na hora de tratar, e de saber a hora certa de contar e acessar alguns conteúdos ali, porque tudo era um processo de confiança, né, de ganhar a confiança deles, para deixar bastante claro que, olha, tem um monte de coisa aqui acontecendo que a gente acha que não é legal, mas a gente está abrindo espaço para que você apresente o seu ponto de vista aí, sabe? E tem muita gente que não topa, tá? A gente tentou chegar a alguns até ícones dessa intolerância, e não topam falar, muito, né? A gente até tentou, no primeiro momento, filmar alguns episódios de intolerância, só que o intolerante não se permite ser filmado, praticando a intolerância. Então, o que a gente tem é quem sofreu a intolerância contando, narrando como é que foi isso, né? Mas a gente sim conseguiu chegar até alguns num processo de confiança e num processo de deixar claro desde o início como é que era, sabe? Claro que cada um vai levado, cada um topa por uma motivação específica, né? Ou por vaidade, ou porque quer se ver, ou porque quer participar de algo também, ou porque sim quer dar opinião e acredita que tem muito a acrescentar. Cada um, não dá para a gente determinar o que leva cada um deles a topar. Todos eles sabem que fazem parte de uma narrativa midiática ali, e que essa narrativa tem um conteúdo e um ponto de vista muito claro, né? E toparam participar. E a gente procurou ser o mais respeitoso possível com eles, sabe? Eu acho que era uma questão o tempo todo de não ridicularizar algumas coisas que acontecem ali, e de sim abrir para a escuta, né? Abrir para que aconteça. Claro que tem coisas que chegam a ser até risíveis, mas que a gente está aberto para o que está acontecendo ali, e a gente está escutando de forma respeitosa tudo que a pessoa está trazendo ali. Agora, por outro lado, essa parte do tráfico, eu acho que já tem um outro funcionamento que também passa por confiança, né? Eu acho que tem isso nesse filme. Os personagens nos levavam a outros personagens, né? A partir do momento que a gente conversava com alguém, adquiria a confiança daquela pessoa, essa pessoa está sofrendo tanta opressão ali que ela quer abrir para que outras pessoas que estão vivendo situações parecidas
também gritem para o mundo o que estava acontecendo ali. Então, elas iam nos mostrando, nos apresentando, nos abrindo portas para outros personagens e nos levando ali às pessoas que podiam falar ou que estavam no poder, porque todas elas sabem como se estrutura as suas comunidades. Né? Então, isso era um jeito da gente ter acesso a essas pessoas e que, sim, sempre é tenso quando está filmando. Com poder armado, porque a polícia pode chegar a qualquer momento, porque grupos rivais podem chegar a qualquer momento e tal. Mas para a gente era muito curioso, que era uma coisa que eles mesmos diziam nos radinhos, né? Os radinhos que também são incríveis, que a gente filma esses momentos onde estão orando, onde estão passando os salmos ali, ao mesmo tempo que estão vigiando o morro, dando conta de observar tudo que está acontecendo na comunidade, por onde que os vermes, que eles chamam as polícias, estão chegando ali, né? Eles também rezam, também essa coisa de acaria, de abrir com uma alvorada e né, os salmos constantes ali. Eles também diziam para a gente, o tempo todo, eles falavam assim, não, aqui está subindo fulano, está autorizado, tá? Não é tráfico, não, é religião. Sabe? Eles se anunciavam entre eles quando a gente chegava na comunidade, sempre levado por alguém da comunidade, sempre com um processo de negociação feito por alguém que era daquele lugar, estava vivendo esse processo e abria a porta para que a gente chegasse a falar, né? Se via como mensageiro para que a gente conseguisse iniciar essa conversa para saber se seria possível ou não. Muitos lugares se fecharam, outros se abriram para a gente e a gente, nessas situações, a gente fez a mesma coisa que faz com todos os personagens. Não quebrar a confiança deles, sabe? A partir do momento que eu estou aqui para te escutar e eu vou tentar ser o mais respeitoso possível nessa escuta e vamos trazer o que você está querendo trazer para o filme, né? Que tipo de contribuição, que tipo de ponto de vista você está trazendo para essa situação. Então, é uma dinâmica diferente, mas que tem uma lógica mais ou menos próxima, né? De se chegar até esses grupos e se abrir para o que eles querem te contar sobre essa situação. Quando o filme foi lançado, no circuito de festivais, foi super interessante isso, que né, ele foi lançado no IT, foi em Amsterdã, que é o maior festival documentário do mundo, teve uma super vitrine, saiu de lá, convidado para um monte de lugar, e 2 semanas depois a gente estreou no Festival do Rio. E o Rio de Janeiro é uma das cidades retratadas, é uma cidade onde essa questão é muito forte, e teve um grupo que, na primeira sessão, enviou 2 representantes do tráfico ali para a sessão, sabe? Assim, eles chegaram na sessão, né? Eles foram convidados para estar presentes lá, e quando eles chegaram no início, assim, ele bateu o olho, o cara falou assim, ó, nós somos, eu falei assim, eu sei exatamente quem vocês são, sabe? Só ele bateu o olho de como estava, e eles filmaram a sessão, fizeram fotos, vídeo de várias coisas ao longo da sessão, ficaram com o celular lá e tal, e no final chegaram e disseram, ó, gostamos muito, e isso não pode continuar acontecendo mais não, vamos mostrar isso lá, porque isso tem que parar, vamos. Tá errado isso que está acontecendo aí, está errado. Nós vamos falar lá com fulano, vamos armar lá, vamos armar uma sessão lá, porque isso não pode acontecer mais, não, sabe? Então, tipo, para mim foi bastante interessante ver como se preocuparam em dar o segmento, em ver e compreenderam que o filme tem um lado e defende que essas questões não deviam acontecer. E você teve a oportunidade de exibir esse filme para as comunidades onde você realizou as captações? Ou não foi possível por Não, conta da pandemia? a pandemia, o que aconteceu com esse filme é ele ter ficado na geladeira um tempasso. O filme foi lançado em novembro de 2019 nos festivais, 3 meses depois vem a pandemia. E aí fecha tudo, o cinema é o grupo, o primeiro, o mais afetado, foi o primeiro a fechar, o último a abrir, né, entre todas as atividades aí. E aí, com isso, aconteceu uma coisa de ficar com uma exibição online para o festival, e aí também era uma coisa complicada, porque a gente tinha uns acordos de distribuição que não previa, que não foram feitos para o mundo da pandemia, então aí a gente já tinha alguns impedimentos que a gente tinha que ficar consultando o tempo todo se podia liberar para exibição, para festival online, eu não podia, aí a gente liberou para um número, depois não liberou mais, uma loucura até que abriu e está saindo agora. Então não foi possível fazer essas sessões que a gente gostaria e espera que a partir do dia 13 de outubro, quando o filme começa a sua trajetória no cinema, a gente consiga programar
o maior número de sessões possíveis para que possa chegar a todo mundo, inclusive a eles que fizeram parte disso. Hum. Marcos, se me permite só mais uma questão. É, acho que já falamos um pouco sobre essa questão da pandemia e me chama a atenção como diretores bastante ativos como você, de certa forma, agora no momento de flexibilidade, estão conseguindo exibir os seus filmes. Eu quero saber como você se sente em relação ao lançamento comercial agora de Fé e Fúria, é, posterior ao de Os Ossos da Saudade, que abriu, né, o Cine BH no mês passado e estreou no dia 22 de setembro, se eu não estou enganado. Então, como você se sente lançando assim, bem próximo um do outro, dois documentários que, enfim, consumiram bastante aí da sua vida, né, imagino, e que também foram feitos em momentos diferentes? Olha, Alex, é uma felicidade enorme fazer com que, completar o ciclo, fazer com que o filme chegue para o maior número de pessoas possível nesse momento, né? Então é um momento de extrema felicidade. Cansa demais, porque está quase um ciclo colado no outro ali, né? Né? É reflexo dos represamentos de pandemia, né, de muita coisa ter ficado represada ali, de repente, a partir do momento que abriu, tinha uma fila enorme de filmes, e aí as distribuidoras que começavam a te encaixar dentro do leque delas de possibilidades ali, as datas que elas consideravam o mais próximo possível. Nesse caso do Fé e Fúria também houve uma sensibilidade da Embaúba, a distribuidora do filme, de programar o mais próximo possível das eleições, porque é muito evidente que a pauta religiosa estaria no centro do debate eleitoral, como está no dia de hoje, nos dias de hoje, né? Está inflamando o debate. Nessa semana a gente vê essa quantidade de notícia aparecendo o tempo todo aí, entre o que é fato e fake de tudo que está rolando aí, sempre tem muito de religião no meio, né? Então, assim, eu estou muito feliz, estou suando para caramba, estou correndo, me desdobrando para dar conta, mas também num momento onde a gente sente o circuito um pouco estrangulado e vamos fazendo de tudo para que o filme chegue para o maior número de pessoas e ao maior número de salas aí para poder atingir um número maior de espectadores, né? Mas estou muito feliz de voltar, eu acho que é incrível. Eu achei um saco essa coisa de consumir online por tanto tempo, né? No início era até divertido, essa coisa assim, né? Mas depois eu não tive a menor paciência para essas inúmeras lives que aconteciam, sabe? Para mim, me chateei horrores com isso, não nasci para esse universo online e estou experimentando um prazer enorme voltar à sala de cinema, voltar a essa coisa do calor humano ali, voltar a essa conversinha antes e depois dos filmes, e essa troca muito intensa, esse intercâmbio de ideias ali, que é fundamental. E esse filme especificamente, que é Fé e Fúria, nós estamos fazendo de tudo para programar dentro do mínimo orçamento que a gente possui, o maior número de sessões com debate, porque é um filme que as pessoas gostam de falar sobre ele, né? Depois que exibem Fé e Fúria, depois de cada exibição de Fé e Fúria, todas as pessoas saíram dali querendo falar muito sobre aquilo, querendo discutir, querendo comentar situações que às vezes vive dentro da família, ou na próxima área onde mora, ou na área onde mora, ou aquele tipo de coisa. Tem um monte de gente da minha família que precisava ver isso por conta das coisas que posta no grupo de WhatsApp da família, sabe? Então é o tipo de filme que é bom para debater e comentar. Então, estou super realizado e com muita vontade que aconteçam muitas conversas e que sejam produtivas, profundas e que nos ajudem a retomar o respeito pela diferença e o respeito à diversidade, né? Que eu acho que são dos traços mais interessantes da cultura brasileira que a gente não pode se permitir perder de forma alguma. Marcos, perfeito. Eu agradeço a sua disponibilidade e essa conversa também a respeito de Fé e Fúria. Desejo sucesso aí com o lançamento na próxima semana e até uma próxima ocasião. Obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, Alex. Valeu, obrigado demais. Tudo de bom aí, precisando, estou aqui. Maravilha. Um abraço. Até o próximo filme. Abraço, até mais, Tchau. valeu.